Paz de Deus, amados. Sempre um prazer compartilhar a palavra com os queridos, servi-los assim como eu sou servido por cada um aqui. Isso é muito precioso. Vamos abrir a palavra em João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Danilão vai ficar aí ministrando? Se a mão não cansar, eu agradeço. Se o dedo não doer, fica à vontade. Beleza. O problema é eu começar a cantar junto aqui. Vamos lá, João 17. Vamos fazer uma leitura do capítulo inteiro. Faltou aqueles irmãos que ganham a palavra e falam glória a Deus, amém. Vamos lá, a partir do versículo 1. Só contextualizando, essa é a oração sacerdotal de Jesus, tá? Então, esse capítulo inteiro é Jesus orando ao Pai antes de ser crucificado. Vamos lá, João 17, versículo 1 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e peça ao Senhor que fale com você. Papai amado, estamos aqui diante da tua presença, diante da tua palavra, e sabemos que
Muito o Senhor tem a nos dizer, muito o Senhor tem a nos ensinar, muito o Senhor tem a nos lembrar, muito o Senhor tem a nos libertar, Senhor, e nos transformar. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. É isso que declaramos na Tua presença nessa hora. Por isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso entendimento das coisas espirituais, porque queremos Te conhecer. Tira toda a barreira, Senhor, que possa existir no nosso coração, para que a gente não receba a Tua palavra como devemos, mas que a Tua palavra caia em bom solo, Senhor, numa terra boa aqui no nosso coração, e frutifique para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos conhecem a parábola do semeador? Ou melhor, quantos não conhecem? Porque acho que quase todo mundo deve conhecer, né? Bom, quem não conhece não levantou a mão porque está com vergonha, ou Rafa teve coragem, mais ou menos, né? Te encorajaram aí, Rafa? Vou resumir, bem resumido, porque sei que os irmãos já conhecem e não é o assunto em si, né? Então, o Senhor Jesus, Ele explicou o reino de Deus por meio de parábolas, por meio de muitas parábolas, para a gente entender como o coração do Pai funciona, como o reino de Deus funciona, como funcionam as leis espirituais de Deus. E Ele comparou o reino de Deus, Ele contou a parábola do semeador. Então Ele disse que enquanto o semeador ia, algumas sementes caíam no meio do caminho, outras caíam em solo rochoso, outras em solo com espinhos e outras em terra boa. E o que isso significa, né? Jesus explica depois que a semente é a palavra de Deus, ou seja, a semente é sempre boa, a semente é sempre perfeita. Só que às vezes o frutificar dela depende de onde ela vai cair. E onde que a semente cai? Aqui no meu coração, no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Então a gente recebe aquela palavra, mas ela vai cair aonde? Aquela semente de Deus, que é perfeita, que é boa, ela vai cair onde? A semente que cai no meio do caminho, Jesus fala que ela nem dá tempo dela germinar. O inimigo vem, as aves vêm e comem, e roubam. O inimigo vem e rouba aquela palavra. A pessoa nem, só bateu no ouvido só, nem chegou no coração. Depois a palavra que cai no solo rochoso, é um solo que não deixa a planta criar raízes. Então ela cai, até recebe a palavra com alegria. Gostei do que eu ouvi. Mas aquele solo rochoso não está preparado para receber uma planta, para uma planta crescer. E quando vem o sol, ela seca. Então ela não consegue nem sobreviver por muito tempo. O solo, quando ela cai no meio dos espinhos, esse é o mais triste. Eu acho que nós, que somos de Deus, que já entregamos nossa vida para Jesus, nos encontramos ou nessa terra dos espinhos ou na terra boa. E o que acontece? A planta germina e começa a nascer um fruto, só que tem os espinhos. E Jesus explica o quê? Que são os cuidados da vida, são as preocupações da vida. E esses espinhos sufocam e os frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, nasceu a planta, cresceu, começou a criar o fruto, só que aqueles espinhos, as preocupações da vida, as coisas da vida, o que eu tinha para fazer, meus planos, meus sonhos, às vezes pode ser, as minhas ansiedades, elas sufocam, competem com a palavra de Deus, e os frutos não amadurecem. Triste. Mas a última terra é a terra boa. É a terra onde a semente cai, é a terra que está preparada para receber aquela semente. E nessa terra a semente produz a 30, a 60 e a 100 por 1, segundo a palavra do Senhor. Então por que eu estou lembrando os amados dessa parábola? Porque eu senti de me lembrar dela antes até de entrar no assunto. Porque é o nosso coração. Como é que está o seu coração? Cabe a nós nos prepararmos, rogarmos a Deus que a gente seja uma terra boa para receber a palavra. Porque a culpa, se não der fruto, a culpa não é da semente, nem do semeador, porque o semeador só jogou lá, ele não sabe como que vai acontecer, né, o milagre dessa frutificação. Mas nós somos responsáveis por receber a palavra de Deus. Amém? Cada um de nós. Então que você ore aí: Senhor, prepara o meu coração para receber a tua palavra, porque eu preciso glorificar Jesus, eu preciso dar fruto, eu preciso ter vida de Deus em mim. Essa vida vem por meio da palavra dele. Então
Eu oro enquanto eu falo com vocês, eu estou orando ao Senhor. Senhor, que o meu coração também, que eu também estou recebendo a palavra aqui nesse momento, seja uma terra boa. Seja uma terra boa, uma terra digna da tua semente. Digna da tua semente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu quero que os irmãos repitam alguns versículos que nós lemos aqui de João 17 comigo. Vamos reler e repetir alguns, tá? Vamos reler o 3, eu falo e os irmãos repetem, pode ser? Jesus dizendo assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora versículo 11: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Amém. Agora versículo 20 até o 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tudo bem aí? Falta mais 2, vamos lá? Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. De novo essa última parte. E os amaste, como também amaste a mim. Amém. Amém. Conseguimos. Glória a Deus. Amém. Essa passagem de João 17, do João 14 aqui até o final do 17, elas são o meu ponto fraco da Bíblia. Assim, tem vários pontos fracos, mas esse eu acho que é o mais fraco. Posso passar o que eu estiver passando. Se eu ler essa passagem, o Senhor me restaura, o Senhor me ajuda. Porque, então às vezes a gente está passando por situações, a gente nem quer ser consolado por Deus. Eu já compartilhei isso algumas vezes aqui. Então a gente fica dando uma de difícil. Mas a gente sabe, o Deus que nós temos, nós que servimos ao Senhor sabemos, e nós precisamos perder a briga para Deus. Não sei nem porque eu estou falando isso, porque eu nem ia falar nada disso, mas nós ficamos lutando contra Deus muitas vezes, e nós precisamos perder essa briga. Então quanto tempo vai demorar para a gente perder? Deus é paciente, e paciência é um fruto do Espírito, então é algo que o Espírito gera em nós. Então, aquele que gera o fruto, imagina a paciência de Deus. Então, quanto tempo, quantos anos vai levar para Deus quebrantar o nosso coração, para o nosso orgulho ser deixado de lado, para a nossa arrogância dar lugar para uma rendição realmente ao Senhor? Quanto tempo vai levar para a gente ser quebrantado pelo Senhor? Depende de nós, depende de você se entregar ao Senhor, amém? Perca as brigas para Deus, que Ele é bom, Ele quer o nosso bem. Amém? E a coisa mais importante na vida de um ser humano é o relacionamento individual desse ser humano com Deus. Essa é a coisa mais importante. Aqui onde a gente leu, Jesus dá algumas dicas para isso, Ele fala: a vida eterna é essa, Pai, que eles conheçam a Ti, único Deus verdadeiro. É Jesus a quem enviaste. Essa é a vida eterna, esse é o sentido da vida. Conhecermos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, nos relacionarmos com Ele. Essa é a coisa mais importante na sua vida, amados, na minha vida.
Não é a sua autoimagem? Autoimagem é uma coisa importante? Como você se enxerga? Sim ou não? Alguém chuta aí? Alguém me ajuda aí? Será que é importante? Como nós nos enxergamos? Quem sou eu? Aos meus próprios olhos. É importante. É importante você se conhecer. Mas não é a coisa mais importante na sua vida. Não é nem a sua autoimagem, nem a imagem que as pessoas têm de você. Que também é uma coisa importante. A palavra diz que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. Então é melhor as pessoas saberem que você é uma pessoa de bom testemunho, do que você ter muito dinheiro. Isso é o que a palavra diz no livro de Provérbios. Mas a sua autoimagem, a imagem que as pessoas têm de você também não é a coisa mais importante na sua vida. Não é o seu gênero, não é a sua opinião política, viu, Nicolas? Nem as suas convicções. Você pode ter convicções firmes aí, muitas opiniões sobre assuntos. E é legal você ter convicções. E também é legal você estar pronto a mudar nas suas convicções e aprender, caso seja necessário. Não é verdade? Mas também isso não é a coisa mais importante sobre você. As suas opiniões, que podem ser muitas, as minhas opiniões, não são as coisas mais importantes sobre a minha vida. Não são, com certeza, suas posses ou suas dívidas, né? Que alguém pode dizer, não tenho nenhuma posse, Renato, eu tenho dívida. Eu me identifico um pouquinho, né? Graças a Deus não tenho dívida. Graças a Deus. Mas também não posso dizer muito que tenho posse. Mas também isso não é a coisa mais importante na sua vida. Nem a sua classe social, tá? Mas o que importa é o seu relacionamento com Deus. Então, se você não tiver nada dessas coisas que eu falei aqui, e se você tiver um relacionamento com Deus, olha, eu arrisco dizer que você está bem. Você está bem. É o que nós precisamos. Deus nos criou para isso. Então eu prefiro ter um relacionamento com Deus do que qualquer uma dessas coisas positivas aqui. Tem algumas negativas, né? Dívida. Mas as positivas. Essa é a coisa mais importante. Só que tem uma questão aí. Não é por nossa causa que é tão importante esse relacionamento. É por causa dele. Isso aqui pode ser algo filosoficamente meio complexo. Não vou chamar o Carlos aqui para explicar por enquanto. Mas não é por nossa causa que esse relacionamento é importante. É por causa dele. Um dos versículos que nós lemos aqui, eu nem tinha percebido, mas quando nós lemos eu percebi. Que Jesus fala que é por causa do teu nome. Será que eu vou achar? Só um pouquinho de paciência aí, amados. Bom. Depois eu acho, se Deus quiser. Mas eu percebi na hora que a gente estava lendo aqui. Se você ler João 17 de novo depois, você vai perceber. Tem um versículo que Jesus fala aí, que o que Deus fez foi por causa do nome dele. E até no Salmo 23 nós temos essa dica também, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 11, Pati. 11. Não é esse não, esse fala do nome, mas é outro. Ele fala que o nome é a causa. Mas lembra do Salmo 23, que todo mundo deve conhecer? Tem um versículo que Davi fala assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ou seja, é por amor do próprio nome de Deus que ele faz isso. É por fidelidade a ele que ele estende isso a nós. Então esse relacionamento ele é importantíssimo. É a coisa mais importante da nossa existência, mas essa importância está nele. Renato, aí você me quebra, né? E eu entro aonde aí? Que valor que eu tenho? Tem algum valor? Tem até uma música antiga, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem não conhece essa aí? Os jovens não vão conhecer, né? Não conhece. O Nicolas conhece. Para ajudar os jovens aí. E essa música é muito boa. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ou seja, o nosso valor está nele, tá? Nosso valor está nele. Mas fato é que nós só olhamos para nós mesmos, amados. Nós temos a tendência a olhar para nós mesmos. Nós somos ensinados por tudo que está à nossa volta, pela cultura, que nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos cuidar de nós.
que nós somos a coisa mais importante mesmo, que tudo, né, gira em torno de nós. Mas o nosso valor está no Senhor. A gente pode falar um pouco mais disso mais adiante. Queria ler mais um texto com os amados, que está em Jeremias capítulo 9, se vocês puderem abrir comigo. Jeremias 9, versículo 23. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Jeremias fica depois de Isaías, para quem está com a Bíblia de papel aí. Para os crentes raiz que estão com a Bíblia de papel aí. Isso, Jeremias 9, 23 e 24 que a gente vai ler. Diz assim. Se você não achou, vem comigo aqui, ó. Presta atenção aqui que aí a gente ganha tempo. Jeremias 9, 23 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então isso aqui é Deus dizendo, assim diz o Senhor: se você é sábio, não se glorie nisso. Se você é forte, não se glorie nisso. Se você é rico, não se glorie nisso. Mas se alguém tiver que contar alguma vantagem e achar alguma coisa boa sobre si mesmo, se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. E é muito interessante essas duas palavras, compreender-me e conhecer-me. Porque eu entendo que compreender é você entender realmente como Deus age. Como que Deus funciona. Eu estava meditando um dia, acho que até compartilhei com os irmãos aqui, um tempo atrás, essa experiência. Eu estava meditando e eu não lembro se eu sonhei com os planetas, né, do sistema solar seguindo o Sol, né? Eu entendi que assim, o planeta Terra não consegue fugir da trajetória. Ele não consegue sair pela tangente, assim, para quem gosta de geometria, né? Né, Luísa? Luísa gosta de geometria. O planeta Terra não consegue sair pela tangente, porque ele é atraído pela gravidade do Sol. Então essa gravidade do Sol é tão forte sobre a Terra que ela vai ficar seguindo essa trajetória aí por quanto tempo durar esse sistema solar. Ou por, sei lá, não tem como contar quantos bilhões, trilhões de anos aí. E Deus falou assim no meu coração: essa é a minha misericórdia. Ela te prende a mim. E ele me entendeu aqui. E eu quero te fazer entender como funciona a minha santidade. Foi isso que o Senhor falou no meu coração. Essa é a minha misericórdia, ela te prende a mim. Como essa gravidade aí. E eu quero te fazer entender como funciona a minha santidade. Irmãos, eu não sei nem, não faço ideia do resultado disso, de como funciona. Mas o Senhor colocou isso no meu coração. Porque existe um funcionamento aí. O que eu entendi? Que tem coisas que a gente sabe como funciona. Por exemplo, a gravidade. A gente aprende na escola, né, que caiu a maçã na cabeça do menino lá. Aí ele descobriu que tinha uma lei da gravidade. Por que a gente sabe disso? Pela experiência de vida. A gente sabe, se eu jogar essa caneta aqui, ela vai cair, certo? Se eu soltar aqui, ela vai cair. A gente já fez isso, já derrubou, já caiu. Então a gente sabe que tem alguma coisa que atrai os corpos ao chão. Estudando na escola, o pessoal vai explicar pra gente que é a gravidade, quanto maior a massa de um corpo, maior a atração, força de atração, enfim. A gente sabe mais ou menos como funciona a gravidade. Mais ou menos. O Senhor tem os seus funcionamentos também. Os atributos de Deus têm os seus funcionamentos. Como que eles funcionam? Aí eu quero ver o cientista. Aí eu quero ver. É esse que eu quero ser, o cientista, que descobre essas coisas. Mas não dá para a gente descobrir pegando Deus e colocando debaixo do microscópio. E nem o Fernando, você analisa, né, as moléculas lá e tal. Põe no microscópio, imagino, né? No software, não faço ideia. Qualquer dia você me explica.
não dá para pegar e fazer isso com Deus. A gente conhece Ele quando Ele se revela a nós. E a boa notícia é que Ele quer se revelar. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Eu me manifestarei a Ele. Então, glorie-se nisso, em compreender-me, como é que o Senhor funciona. E conhecer-me, como é que Ele se move. Como falou Moisés, depois de ver tantos milagres, depois de ver as pragas no Egito, depois de ver mar se abrindo, Moisés chega para Deus lá no monte. Senhor, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, me mostra a tua glória, para que eu te conheça. Não te conheço ainda. Então é isso, é entender como o Senhor funciona. Nesse relacionamento, nós temos a chance de entender, compreender ao Senhor. E a essa nossa glória, glorie-se nisso, conhecermos a Deus e sermos um com Ele. Tem até uma música aí, né? Não há nada melhor, não há glória maior do que ser cheio da tua vida, Deus. Do que ser cheio da tua vida. E é isso mesmo, essa é a nossa glória. Então essa é a coisa mais importante para a minha existência, para a sua existência, se relacionar com Deus. Ter um relacionamento, conhecê-lo, entendê-lo. Não há glória que se compare a isso para você. E Deus quer nos fazer um com Ele, como nós vimos nessa oração de Jesus. E como é que Deus nos faz um com Ele mesmo? Vamos ler mais um texto, em João, capítulo 14. Voltando um pouquinho do que a gente já leu. João 14, 16. Como é que Deus vai me fazer um com Ele? Se essa é a minha glória, esse é o objetivo de Deus para mim, me relacionar com Ele, ser um com Ele. Se essa é a vontade de Deus para mim, como é que isso acontece? Como Ele faz isso? Vamos lá, João 14, 16, diz assim, Jesus também falando, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aleluia. O mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Me verão. Glória a Deus por isso. Então, por meio do Espírito Santo, esse outro conselheiro que Jesus prometeu aqui em João 14, é que Deus nos faz um com Ele. Existe um milagre que acontece no novo nascimento, onde nós nascemos novamente, não agora de acordo com a vontade do homem, não de acordo com a vontade da carne, mas para Deus. E nós recebemos do próprio Espírito de Deus. Somos feitos morada de Deus, templo do Espírito Santo. A palavra diz também, nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então existe uma pessoa habitando em você que não é você. Existe a pessoa de Deus, o Espírito do próprio Deus. A palavra também diz que ninguém entende as coisas do homem, senão o próprio homem. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus como o Espírito de Deus, porque ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. A palavra também diz que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, esse milagre que Deus fez, de colocar o seu próprio Espírito em nós, a palavra chama o Espírito de o penhor da nossa herança. Sabe o que é o penhor? É algo que você deixa como garantia. Você pega algo de valor, você tem que deixar algo mais valoroso, como garantia de que você vai devolver, vai voltar e vai devolver aquilo lá. Esse é o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é uma garantia de que nós temos uma herança guardada. E ele habita em nós.
Como Jesus falou para os discípulos, ele habita convosco, naquela época com os discípulos, e estará no futuro em vós. E nós já vivemos esse momento futuro, que para os discípulos era o futuro. Nós temos o Espírito do próprio Deus dentro de nós. Então, se Deus mora aqui, habita em mim, essa casa aqui não é mais minha. Eu não sou mais meu. Um dos absurdos que a gente ouve hoje na cultura, que quer nos afastar do Senhor, um só, tá? Vou nem entrar muito nesse assunto. Se alguém puder me trazer uma água, amados, eu agradeço. Estou começando a sentir a desidratação. Né? E os rios de água viva, Renato? Mas minha garganta tem sede nesse momento. O que eu estava falando mesmo? Antes de eu começar a fazer piada sem graça. Ah, tá. Um dos absurdos que a cultura nos ensina. Obrigado, irmão. Deixa a garrafinha mesmo. É aquele negócio do meu corpo, minhas regras. Vou até beber uma água enquanto você pensa nisso aí. Vou até dar outro gole enquanto você se escandaliza aí. Amados, Jesus, quando estava falando da ansiedade, aquela passagem que ele está falando assim, ó, não fica juntando tesouros na terra, né, onde a traça, a ferrugem destroem, os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, gente. Ou seja, dá para juntar tesouro no céu. Uau! Como que isso funciona? De novo, voltamos, né? Entender como Deus funciona. Aí ele fala, por qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é a medida entre o cotovelo e a ponta dos dedos. É isso? É isso, Carlos? Um côvado, tá? Não dá 1 metro, não. Acho que para dar 1 metro, o do Lucas talvez dê 1 metro. Mas, assim, um côvado ao curso da sua vida, ou seja, você está vivendo, de repente chega uma hora que o seu corpo vai parar. Certo? Então, se você está muito ansioso, você consegue garantir que você vai dar um passo a mais na sua vida? Não consegue. Jesus também fala, qual de vocês consegue tornar um fio de cabelo branco ou preto? Não consegue. Muita gente queria ter esse poder, não tem. Mas não é seu corpo, não? Suas regras? Faz uma regra aí, Fernando. Não é? Se eu pudesse fazer regra também, faria um monte. Não sentiria dor nenhuma, né? Quero perder 10 quilos. Ficar fortão, igual o Lucas, assim. Pá. Alto. Mas não é o meu corpo, não. Nunca foi. Nós todos somos criados para a glória de Deus. Nós somos dele. Esse pensamento de que eu sou dele me conforta, gente, de uma forma que vocês não imaginam. Porque eu conheço um pouquinho ele. Eu sei quem ele é. Então eu sei que ele é bom. Então me agrada dizer eu sou dele. Eu não sou de mim mesmo. Glória a Deus por isso. Porque eu também me conheço um pouquinho. Não quero ser de mim mesmo. Então meu corpo, minhas regras. É uma coisa totalmente vazia e contrária. Porque o corpo não é nosso. É de Deus. As regras são deles também. A vida dele em nós, o Espírito Santo agora habita em mim. Se eu já não era meu antes, já não tinha poder sobre mim antes, agora o Espírito do próprio Deus habita em mim para me fazer um com Ele. Para me fazer um com Ele. E como que eu sou um com os meus irmãos? Porque o mesmo Espírito habita em cada um de vocês. O mesmo Espírito Santo habita, está vivendo em cada um de nós. O Espírito do próprio Deus. Então, quando eu falo de mim mesmo, eu não posso falar de mim separado de Deus. Não existe mais essa pessoa, esse Renato, sem o Espírito Santo. Da mesma forma, não tem como eu me referir a nós, ou a mim, separado do seu corpo. Não tem. Vocês estão percebendo? O corpo de Cristo, que é a igreja, que são vários membros com funções diferentes, com dons diferentes, todos fortalecidos, todos dados e alimentados por esse mesmo Espírito Santo de Deus. Esse corpo que cresce junto, que fortalece, um fortalecendo ao outro. Não tem como eu me separar, porque se eu me separar de vocês,
eu estou me separando de Cristo. Não tem como eu falar, eu sou igreja sozinho. Não existe isso daí. O Espírito Santo nos une. O Espírito Santo nos une. E viver em corpo é amar o Espírito Santo. É amar o Espírito Santo. Então, como que eu vou me referir a mim mesmo separado do corpo de Deus, do corpo de Cristo? Não dá. O Espírito Santo é que nos une. Então, quanto mais eu me encher do Espírito Santo, porque tem essa também, ele habita em mim, mas a palavra nos diz, enchei-vos do Espírito. Então dá a ideia de que existe uma plenitude, existe uma medida. A palavra também diz, Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Ou seja, não apagueis o Espírito. Não rejeite o Espírito Santo até que ele se apague. Então existem medidas, eu posso me encher dele. Quanto mais dele, da vida dele em mim, mais unidade eu vou ter com Deus. Mais unidade eu vou ter com meus irmãos. Mais nós vamos nos amar, como o Carlos ministrou agora há pouco. Como é que você vai amar o seu próximo? Com o amor de Deus. Se for com o seu, rapidinho você vai estar odiando. Não é? Uma vez, eu era adolescente, estava orando. E como que Deus vai mostrando as coisas, né? Deus vai ensinando as coisas pra gente que a gente vai entendendo 30 anos depois. E teve uma coisa que Deus uma vez, né, tocou no meu coração e falou assim: o seu amor é como o ódio. Está muito próximo do ódio. Eu fiquei assim, que é isso que você está falando, né? E fiquei meditando naquilo. E muitos anos depois, assim, observando, eu percebi, é mesmo, né? Às vezes uma pessoa está lá apaixonada, ama de paixão. Aí não é, como que fala quando a pessoa é correspondida? Não é correspondida, vira ódio, quer matar o outro. Vira o pior inimigo, não é? O que é isso? É o amor humano, gente. É a emoção, é o sentimento humano. O amor de Deus não tem nada a ver com isso. O amor de Deus, ele foi para a cruz, mesmo sendo desprezado. Mesmo sendo desprezado. E lá na cruz, olhou para aqueles que o traspassaram e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus é assim. Não tem nada a ver com o nosso amor pequeno, que não pode, não é muito útil. Esse nosso amor sem Deus. Então precisamos do amor de Deus. Quanto mais temos dele, mais somos um com Deus. Então, mais uma vez, onde está o meu valor? Meu valor está em Jesus. Amém? Então, em ser amado por Deus. Ali nos últimos versículos, quero ler de novo com os amados, não precisa repetir não. Mas 22 e 23 de João 17, Jesus fala assim: dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Então a palavra diz que o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus, ali no começo de João, e fala que ele, como filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós e se esvaziou de si mesmo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então esse versículo, ele não é romântico, como a gente às vezes interpreta ele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente acha que amor é uma coisa romântica. Deus entregou o seu filho. Olha o verbo ali que está sendo usado. Deus entregou, assim como aquela passagem de Abraão, onde ele entrega o seu filho Isaque, e Deus fez aquilo para que Abraão entendesse como que Deus funciona, o que Deus está passando. Deus entregou o seu filho. Então onde é que está o nosso valor? Onde é que está o nosso valor? Nós temos muito valor para Deus. Nosso valor está nele, está no coração dele, está no sacrifício de Jesus. Se eu me afastar disso, quiser viver uma vida egoísta, adubar aqueles espinhos, lembra que eu falei dos espinhos que crescem e competem com a palavra de Deus?
Meu, tenho meu rolê para fazer, né? A palavra de Deus diz isso aqui, a igreja está indo para esse lado, meus irmãos estão me chamando para cá, mas eu tenho as minhas coisas, eu vou alimentar os meus sonhos. Se você quiser alimentar esses espinhos, você vai ter mais gente competindo aí pelo seu coração. E o seu valor vai estar... Você não vai ter acesso a esse valor. O seu valor está em Deus. E o Senhor, eu estava orando essa semana também. E eu acho que foi num do sábado que eu fui com os irmãos lá num congresso, não, no workshop de louvor e adoração. Aí eu estava orando e de repente o Espírito Santo, eles falaram alguma coisa da volta de Jesus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: você vai encontrar quem realmente te valoriza. E na hora aquilo me pegou assim, me emocionei. Por quê? Eu tenho muitas pessoas que eu sinto que me valorizam. Muitas pessoas, né? Começando pela minha família, né? Pela minha esposa, Ana Paula, pelos meus filhos, meus pais, alguns parentes, alguns amigos que o Senhor me deu, que eu sei que me valorizam. E eu agradeço muito a Deus por isso. Mas a gente precisa de mais, amados. Não é suficiente as pessoas nos amarem. E o Espírito Santo me fez aquilo, foi uma declaração de amor para mim. Você vai encontrar quem realmente te aprecia, te valoriza. Não existe ninguém que nos conhece melhor do que o Senhor. E não existe ninguém que nos aprecia mais do que Ele. Apreciar um negócio assim... Eu posso até gostar do Nicolas, mas aí ele pode ter umas ideias que eu... deixa esse cara aí e tal. O Senhor nos aprecia. Ele dá o valor devido a nós. Como ninguém. Nós precisamos descobrir esse valor. Nós só vamos descobrir o nosso verdadeiro valor nos relacionando com Deus. Ele é a pessoa que mais te aprecia. Que realmente te aprecia. E quero abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre Pedro. Um tempo atrás, a irmã muito amada, a irmã Abaniza, ela veio compartilhar comigo a respeito de Pedro, né? Ela... Tiver a liberdade, irmã, só para comentar, né? Acredito que a irmã me dá liberdade, sim. Ela falou que entrou aqui, olhou para mim, e o Senhor falou com ela assim: esse é Pedro. Ela veio compartilhar isso comigo. Eu falei: por que Pedro, né? E ela ficou ali meditando, e depois no final do culto ela veio falar comigo: o Senhor me mostrou isso aqui. Aí se vira aí com essa informação aí, Renato, né? E eu falei: amém, irmã, né? Vou meditar. E eu fiquei pensando sobre Pedro, orando sobre esse assunto, meditando ali um tempo. E, Senhor, que negócio é esse, né? O que o Senhor quer me ensinar, né? E eu fiquei pensando em todas as informações que eu consegui juntar sobre Pedro na minha memória, naquilo que eu já li, naquilo que eu já estudei. Quem que era Pedro? Pedro era assim, Pedro era assado, Pedro era isso, tal. O que aconteceu com Pedro? Aconteceu isso, tal. Beleza. Tentei fazer um resumo intelectual ali de Pedro, né? Isso é válido, tá, amados? Isso faz parte de preparar a terra. Quando você recebe a palavra de Deus, Deus quer falar comigo. Você fica lá, fazendo o seu esforço. Mas você não pode se garantir no seu esforço. Porque se você é sábio, não se garanta na sua sabedoria, como nós lemos aqui. Se é forte, não se garanta na sua força. Mas é o meu esforço, né? Eu não estou garantido ali, mas estou tentando. Depois a irmã também me mandou um áudio, né? O que Deus tinha falado com ela. Deus falou muito comigo. Agradeço, viu, irmã? Mais uma vez, né? Por esse carinho, né? Esse amor de interceder por mim, de compartilhar comigo. Mas a conclusão que eu cheguei, amados, pensando sobre Pedro, foi engraçado, porque dá para fazer várias pregações sobre a vida desse homem de Deus. O pescador, que se tornou pescador de homens. Era um cara que fazia o que queria, e Jesus falou: vai ter uma hora que vão te levar por um caminho que você não quer. Ou seja, ele abriu mão da grande autonomia que ele tinha. Ele era um cara, como que fala quando o cara se garante sozinho? Individual. Não, ele era um cara assim, autônomo. Ele era independente. Ele abriu mão da sua independência ao servir a Jesus. Então tem tanta coisa para falar de Pedro. Mas sabe qual foi a coisa mais impressionante que eu percebi da vida de Pedro? Que eu mais falei assim: nossa, olha isso aqui, cara. Esse cara é incrível. Sabe qual que foi? Jesus. Jesus foi a coisa mais incrível sobre a vida de Pedro.
O verdadeiro valor de Pedro não estava nele. Não estava em ele ser um grande pescador, um grande líder, um grande apóstolo, em ter tido visões. O que realmente importa da vida de Pedro, a coisa que realmente brilha e faz toda a diferença, é Jesus. E não é assim comigo, não é assim com você? Pensa a vida de Pedro sem Jesus. Mais um pescador, mais um pai de família. A Bíblia não fala da esposa dele, mas fala da sogra. Ou seja, devia ter uma família. Seria mais um. Quem seria o Renato sem Jesus? Pra falar a verdade, eu não quero nem saber quem seria o Renato sem Jesus. Porque a coisa importante, amados, nosso valor está nele. É ele que traz cor, é ele que traz valor à nossa existência. É ele que fez de Pedro um pescador de homens. E Pedro não trocou isso por nada. Ali no começo Pedro falou, né? Para onde que eu vou, Jesus? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que eu irei? E depois o mesmo Pedro, ao ser perseguido por pregar o evangelho, ser preso, apanhar por causa do nome de Jesus, voltou feliz por ter sido julgado digno de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Não trocou Jesus por nada. Então Jesus é o que tem de valor. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o que faz a diferença na vida de um ser humano. Esse Jesus que nos ama, que nos deu do seu próprio Espírito. O Espírito Santo está aí em você. O Espírito Santo está aí em você. Agora, isso é a minha opinião sobre Pedro, tá? Se você perguntar para Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai ter muita coisa para te falar sobre Pedro. Porque ele é a pessoa que realmente aprecia. Ele é a pessoa que realmente nos enxerga, nos dá valor. Por mais que você seja amado aqui na terra, a pessoa que realmente te dá valor é o Senhor Jesus. Se você perguntar para mim, quem que é você, Renato? Eu vou te dar umas respostinhas aí, perguntar para minha esposa. Espero que ela fale algumas coisas boas de mim. Mas se você perguntar para Jesus, aí ele vai te dizer quem realmente é o Renato. Quem que ele enxerga. É o que eu quero saber. O que ele tem a dizer a meu respeito. O que ele tem a dizer. Nesse relacionamento, nesse caminhar, que começou, não vai começar quando ele voltar, já começou. Eu já sou templo do seu Espírito Santo. Vocês entendem isso? A preciosidade disso? Você já é templo do Espírito Santo. Não espere para um relacionamento começar. É hoje, já começou. Então Jesus é a pessoa que realmente nos valoriza, que realmente nos conhece. Amém? Você tem tempo para ler mais 2 textos? Vamos lá? Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Senhor Jesus, queremos te conhecer, Senhor. Queremos te conhecer. Sermos achados em ti, Senhor. Tua vida em mim, minha vida em ti, Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vou ler com os amados, prestem muita atenção. A palavra de Deus diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação.
Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui no versículo 26 ele fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Vê que Deus não fecha a porta do reino dele para ninguém. Ele diz poucos, ele não está falando nenhum. Ele não está falando, não chamei sábio nenhum. Não, está falando poucos. É só uma questão de estatística. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. E ele está falando de quando você foi chamado também, Nicolas. Então você pode ser sábio depois. Entendeu? Se quando ele te chamou você não era sábio, nada te impede de se tornar sábio. Mas o Senhor não está olhando para isso. Ele decidiu fazer a vontade dele. Então quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos ler mais uma passagem. Está em Colossenses capítulo 1. Aí depois dessa a gente finaliza. Colossenses capítulo 1, versículo 1 a 4. Colossenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não é não? Estou lendo errado? Colossenses? Não é? É que eu realmente não estou lendo na Bíblia. Eu copiei e colei aqui no meu arquivo. Peraí. 3, 1. Desculpa. É Colossenses 3. Eu estou lendo 3. Eu falei 1, mas não é não. Aí que bom, os irmãos estão lendo. Estão dormindo não. Mas só percebeu quem está com a Bíblia aberta, seja no celular ou na Bíblia. Então fica aí, tem que dar alguma bronca em alguém, né? Senão não sou eu. Então vamos lá. Erro meu, irmãos. Vamos lá. Eu ia falar amados e irmão, eu falei irmados. Vamos lá, amados irmãos. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Então, onde é que fica a minha parte, Renato? Beleza, falou que o relacionamento é a coisa mais importante, mas não é nem por minha causa, é por causa dele. Falou para eu não me gloriar nas minhas coisas, no rico, na minha riqueza, na minha sabedoria, na minha força, coisas que eu batalho tanto para ter. Não é para eu me gloriar, vou me gloriar no quê, Renato? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. O que Ele quer é compartilhar a glória dEle conosco. Ele não falou em João 17 lá: Pai, o que eu quero é que estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que eu tive contigo desde
antes da fundação do mundo. O Senhor quer compartilhar conosco a sua glória. Então, quando Ele for manifestado, nós seremos manifestados com Ele. Aí a gente vai aparecer na foto, como diz um amigo meu. Agora não é hora de você aparecer na foto. Agora é hora da oração de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Mas isso é uma oração que faz sentido para quem está se relacionando com Deus. Quem está entendendo como o coração de Deus funciona. Esse é o momento da nossa vida. De glorificarmos a Jesus. De nos relacionarmos com Ele. Para que Ele cresça. Porque quando Ele se manifestar, aí nós seremos manifestados. Aí a gente vai aparecer na foto. Uma última coisa. Bom, então a aplicação. Qual que é a aplicação dessa palavra? Né? Nós precisamos nos relacionar com Deus à maneira de Deus. Quem teve a iniciativa, como nós lemos aqui, foi Ele, de ter esse relacionamento. Para que sejamos um com Ele. A iniciativa é dele. Temos que fazer isso à maneira de Deus. Eu estava lendo o livro de Crônicas, esses dias, 1 Crônicas, não sei quem já leu. Ele é um livro histórico, está falando ali sobre os reis de Israel. E o começo de 1 Crônicas, capítulo 1 e 2, se não me engano 3, mas o 1 e 2 eu tenho certeza, é só genealogia. Sabem o que é genealogia? Uma palavra muito difícil. Jovens aí sabem o que é genealogia? Não? Genealogia é a história de quem teve filho, quem é pai de quem. Então ele começa lá, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Aí Sem teve tantos filhos, tal. E foi assim falando quem é filho tem. Isso tem o seu valor histórico para a gente estudar. Se você for estudar genealogia na Bíblia, tem umas coisas profundas para a gente entender. Principalmente a genealogia de Jesus. Mas se você ler 1 Crônicas ali, 1 e 2, vamos supor que você faz a sua devocional. E você lê 2 capítulos da Bíblia por dia. Aí você vai lá ler, Senhor, fala comigo na tua palavra hoje e tal. Amém. Aí você vai lá ler a sua devocional. Por que é devocional? Para se relacionar com Deus. Você está buscando a Deus em oração e leitura da palavra. Aí você lê os seus 2 capítulos lá, 1 Crônicas 1 e 2. Só genealogia. Senhor, obrigado por esse devocional. Que bênção, em nome de Jesus, amém. Amado, lembra, a pessoa importante do relacionamento é Ele, não é você. Ele te faz importante, estão entendendo? Não você que está dando um ibope para Deus, olha só, né? Estou enriquecendo o reino dos céus. Para Ele é assim, Ele vê o valor em você, né? Mas para nós, o nosso valor está nele. Então, você precisa dele. Ah, Renato, mas eu leio 2 capítulos. Mas, amados, foi só genealogia? Tudo um exemplo bobo, tá? Lê uma outra coisa também. Ô Senhor, não entendi nada isso aqui. Quem é pai de quem? Não conheço os nomes aqui. Né? No meu caso, já tive 2 filhos. Não pretendo ter mais filhos. Então não preciso nem ver os nomes lá para ter inspiração. Né? Tem uns nomes interessantes na Bíblia. Então não aproveitei muita coisa. Então, amados, só uma coisa para refletir, tá? O relacionamento tem que ser da maneira de Deus. Como Ele quer se relacionar com você. Como que Ele quer que você se relacione com Ele. O que Ele quer que você entregue. Mas, se o exemplo dos 2 capítulos de 1 Crônica servir para você, aplique também. Não se atente em fazer um negócio mecânico. Fiz meu devocional hoje. Deus falou o que com você? Que Noé teve 3 filhos. Amém. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas se esforce para se relacionar com o Senhor. Amém? Não seja algo mecânico. Que não seja algo de vir aqui domingo após domingo. Você relaciona com Deus? Sim, vou na igreja todo domingo. Passo lá 2 horas. Abençoadíssimas. Esse é o relacionamento com Deus? Se eu virar para minha esposa e falar, daqui em diante, vou passar 2 horas por semana aqui em casa, tá bom? O restante do tempo, talvez você não me veja, não ouça falar de mim. Eu não lembre de você. Se eu ligar, talvez eu te ligue um dia ou outro. Com certeza não é esse relacionamento que Deus quer conosco. Com certeza. Com certeza tem muito mais valor aí que Ele vê em você. Amém? Entrega ao Senhor todo o seu coração. Todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém, amados?
Amém, pastor? Obrigado, igreja, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar a palavra. Como eu sempre falo, se ficar alguma coisa estranha no que eu falei, se alguém não entendeu, ou quiser discutir alguma coisa, estou sempre à disposição para a gente debater, para ser ensinado pelos amados também. Amém? Deus abençoe.